Eu não tinha pensado em não vir para o culto, né? Iria vir normal. Mas eu recebi um convite para estar vindo para o culto. Né? O eleitor me mandou mensagem nos convidando, falando que gostaria que nós estivéssemos aqui. Então, somente reforçou a nossa vontade de estar aqui. Né? Então, vamos estar orando pelo eleitor dessa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está seu filho, Senhor, que vai trazer uma porção da tua palavra para nós. Continue, Senhor, abençoando, protegendo, capacitando, Senhor. É aniversário dele também, Senhor. Dê muitos anos de vida para a vida dele, Pai amado, Pai querido. Que ele continue, Senhor, sendo usado pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, pregue com o teu filho, Senhor. Senhor, entra ali, Senhor, nas necessidades do teu filho. Vai cuidando, Senhor, poderosamente. Senhor, vai te encontro, Senhor, ali a sua casa, a sua família, Senhor. Senhor, seus desejos, Senhor, realize seus projetos, tudo aquilo que seu filho almeja, Pai amado, Pai querido. Pois sabemos o quanto ele é dedicado a ti, Senhor. Senhor, continue com ele. É o que te pedimos, Pai amado, Pai querido, e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos receber, Senhor, com as palmas, eu servo, Senhor, das palmas, né? Glória a Deus. Solta todos com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, a maioria de vocês eu já cumprimentei, né? Antes do Glória a Deus. mas para cumprir aqui o protocolo de cumprimentar os pastores, né? É verdade, eu mandei hoje uma mensagem para a pastora Roberta, porque da outra vez que eu estive aqui pregando, a pastora Roberta não esteve aqui. Aleluia. E o meu prazer é ver todos vocês, né? Aleluia. E hoje é um momento especial, né? Tanto aqui no ministério quanto para mim. E para mim está mais que triplamente especial. Aleluia. Porque vocês também são minha família. Aleluia. E além disso, eu trouxe um casal comigo aqui, né? Que vocês já conheceram, que já cantaram. E essa glória. Aleluia! Essa glória que foi pedida aqui, ela está aqui. Mas ela também está lá, na tua casa. Obrigado, Jesus. Porque ela estava também na minha casa hoje. Desde cedo. Terça-feira eu falei com a pastora Valdirene. Falei, pastora, eu não sei o que eu vou pregar. Tenho certeza. Mas quando foi ontem, eu pedi uma confirmação sobre o que falar aqui hoje para vocês. Porque sempre eu peço que Deus fale comigo primeiro. Ou seja, tudo que eu falar aqui, na verdade, eu estou me referindo a mim, estou falando para mim. Se houver alguma coisa que talvez vocês não concordem, ou que se sintam entristecidos, ou que acham que eu não deveria ter falado, não é para vocês, é para mim. E essa glória que foi cantada aqui pela Larissa, ela veio me acompanhando no carro. Eu vinha conversando com eles no carro, eu vim com eles de carona, mas eu vinha também conversando com o Espírito Santo. E desde ontem, quando eu pedi uma confirmação sobre o que trazer, né, para um culto como esse, que é um culto atípico, inclusive, né, pastor? É um culto diferente, mas ainda assim é um culto. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Nós não viemos aqui só cumprir os protocolos. Nós viemos aqui cultuar. E desde que nós aqui chegamos, desde que nós aqui entramos, nós temos a necessidade, e quando eu digo nós, eu me refiro então mais a mim, de sentir a presença de Deus. E quem me conhece sabe, pode ser um louvor,
pode ser um testemunho, uma palavra. Não tem como chegar em um culto e não sentir a presença de Deus. Pastor Antônio leu aqui em Salmos, né? E o pastor Jotiel já disse que isso dá um tema ou vários temas, né? Eu quero me atentar só a um versículo que foi lido aqui, que é no Salmo 103, o versículo 6, que diz assim: o Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Já dava para fazer uma pregação, né, irmãos? Só falando sobre essa questão da justiça e da defesa que Deus tem e que o Senhor tem para o oprimido. Mas essa leitura que foi feita também é uma confirmação de que o que eu trouxe hoje, preparado para ministrar aqui, é uma orientação divina. E de que eu não tenho dúvida que o Senhor é quem preparou essa palavra para nós. Quero agradecer a presença da Larissa e do Tony, que vieram comigo, que aceitaram meu convite, para que eu não viesse sozinho, né? Apesar que eu nunca venho sozinho, né? Eu nunca venho sozinho, né? Sozinho nunca, né? Ainda que eu não tenha uma presença humana do meu lado, eu não estou sozinho. Aleluia, Jesus. Na última pregação que eu fiz nesse ministério, eu falei que eu estava me sentindo a última raspinha do tacho, né? E aí eu perguntava assim: quem sou eu, né? Quem sou eu? Na fila do pão. E hoje eu trouxe uma pergunta para vocês, que é o que o Espírito Santo perguntou para mim. O Espírito Santo falou assim, lá em casa: Coutinho, e vocês não precisam responder isso, quem é você no meio da multidão? Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, só essa pergunta, para que sirva de reflexão, já não há mais necessidade praticamente de falar nada. Só os testemunhos aqui, ó, só a palavra da pastora Valdirene, da pastora Cida Zanichelli, só a leitura oficial, só os louvores, já é motivo para a gente ir feliz e fazer a diferença no meio da multidão. Pergunta, pastora Rafa, quem é você no meio da multidão? Pergunta, Tony. É um perguntando pro outro aí. Glória a Deus. Quem é você? Quem somos nós no meio da multidão? Quem somos nós no meio da multidão? Abram suas Bíblias para mim, por gentileza, em Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. E no versículo 51. Irmãos, eu li todas as referências, né, em várias versões diferentes que nós temos atualmente no Brasil, né? Coisa que quando eu era adolescente, quando eu era jovem, quando eu lidava com os jovens, nós não tínhamos, né, pastores? Aqui acho que o pastor Jotiel é dessa época aí mais ou menos, né, que já estava, não sei se a pastora Cida Zanichelli é desse período. Hoje nós temos diversas versões, né? Atualizada, corrigida. Eu dei uma lida nas Almeidas, atualizada e corrigida também, para que a revista, né, para que a gente entendesse melhor não só o texto, mas para que visse os pontos de vista diferentes e para tomar cuidado com as palavras que são diferentes. Mas eu vou fazer uma narrativa baseada então em Mateus 20, 32, em Marcos 10, 51 e Lucas também 18, 41. Porque aí, se você ler na sua versão, pode ser que eu tenha dito alguma coisa que não está escrito na tua Bíblia, mas ela está lá no outro evangelho, em uma outra versão. Então, em Marcos
10:51, vou pedir para o pastor Geise ler a versão dele aqui para nós, por favor. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O pastor fez a pergunta e a resposta. A resposta está no mesmo versículo? Está no mesmo versículo. O pastor Jutiel agora vai ler a versão dele aqui. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Amém. Aleluia. Só 2 versões é o suficiente, né? Para a gente entender e saber do que se trata essa palavra e essa mensagem, né? Jesus, ele estava de acordo com um dos evangelistas saindo de Jericó, e outros 2 evangelistas dizem que ele estava chegando em Jericó. O fato é que a cidade de Jericó, ela foi aquela cidade que vocês devem lembrar, tomada, foi a primeira cidade, né, a ser conquistada por Josué da terra de Canaã. E essa cidade de Jericó, todo mundo conhece a história, lembra? Que Josué, para tomar essa cidade, houve uma campanha e aquela cidade foi levada a ruínas, os muros caíram. E lá na frente na história, essa cidade ela foi reconstruída, porém ela não foi reconstruída exatamente no mesmo lugar onde ela era. Eles construíram próximo, na mesma região, do lado. Então você saía de uma e entrava em outra. Era o trajeto que Jesus estava fazendo naquele momento. Indo, inclusive, foi a última cidade que ele passou, inclusive indo, né, foi o último milagre de Jesus esse, né, nessa cidade, indo, inclusive, para a cruz, já, depois dali. Indo para a história que todo mundo conhece, que quando ele foi traído e levado à crucificação. Esse versículo, irmãos, nós esperamos que o preletor venha concluir com a pergunta clássica, né? O que queres que te faça? E Jesus te perguntando o que queres que te faça. Mas eu quero dizer para vocês que para mim veio um pensamento de: Senhor, Espírito Santo, o que queres que eu faça? Porque quem sou eu ou quem devo ser eu no meio da multidão? O que o Senhor espera que eu faça? Qual a diferença? O que eu tenho que fazer? É muito fácil a gente ouvir uma pregação, uma palavra que o Senhor está te perguntando o que queres que te faça. Mas Ele também pergunta para a gente: o que queres que te faça? O que vocês esperam que o Senhor faça? O que vocês têm pedido? Qual é o pedido? Eu não sei qual é o pedido de vocês. Mas ainda falando sobre as muralhas e sobre Jericó, o Senhor, Ele já me dá um entendimento de que hoje, aqui, há pessoas quebradas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há pessoas com o muro quebrado. Tijolos amassados. Mas o Senhor, Ele é aquele que reconstrói. Porque se lá no passado um rei teve a audácia, e eu vou usar esse vocabulário, de reerguer uma cidade, de reconstruir uma cidade, o Rei dos Reis tem poder para colocar a tua vida tijolinhos por tijolinhos. E é quando você não espera que o milagre acontece. O Rei dos Reis, que é esse mesmo Jesus que perguntou a Bartimeu: o que queres que te faça? Ele tem o poder para restaurar
todos os muros que a sociedade e que as pessoas ajudaram a destruir. Eu não sei que muro é esse, mas você provavelmente sabe. Bartimeu, ele estava às margens do caminho. E o que é estar às margens? O que é estar na margem? Quando nós falamos assim, pastores, as margens do rio, é que não está dentro do rio, está ao lado. Pastor usou a palavra que eu quero aqui, que eu anotei para mim. Qual é a palavra, pastor? Marginal. Marginal. Às vezes nós somos, inclusive como cristãos, marginalizados. Às vezes a sociedade é essa mesma que ajuda a tirar pedras e quebrar, derrubar, quebrar muralhas. Essas mesmas pessoas da sociedade, seja no trabalho, seja na vizinhança, elas nos marginalizam. E Bartimeu, Bar, que significa filho, e Timeu, ou seja, ele era filho de Timeu. Timeu significa homem honrado, homem próspero. Suponho eu que ele era um homem pai, né? O Timeu pai era um homem, se era honrado, ele era próspero na época, né? Porque quem é que tinha honra na época, naquele período? A pessoa, para ser honrado, e Timeu tem esse significado, homem de honra, homem honrado. Só que Bar, que era o filho dele, Bartimeu, filho de Timeu, que é o cego Bartimeu, ou o cego de Jericó, como a gente costuma dizer, ele estava vivendo marginalizado, à margem, ou seja, ele estava passando por um momento onde todas as muralhas da vida dele estavam derrubadas. Ele estava mal visto pela sociedade, porque naquela época, naquele período, a cegueira era comum naquela região, por causa da areia, do pó, era comum. Haviam crianças que nasciam cegos, mas haviam várias pessoas que ficavam cegos. Tanto que na Bíblia a gente encontra mais de um exemplo de cura de cegueira. Mas existiam muitas outras pessoas cegas naquela época. E o cego naquela época, ele era marginalizado de fato mesmo. Não é porque só está na margem do caminho. É porque ele era marginalizado, porque consideravam que aquela pessoa, ela está excluída da sociedade, porque ela foi excluída por Deus. Aquela pessoa está sofrendo um pecado, ou está sofrendo uma punição pelo pecado, ou dela mesma, ou da família, ou dos pais. Só que o pai dele era um homem honrado, então provavelmente para a sociedade o pai não tinha pecado. O homem é honrado, Timeu é um homem honrado, só que o filho dele é um marginalizado. E aí, Bartimeu, ele começa a ouvir um alvoroço. Ele começa a ouvir um barulho. Porque aonde Jesus está tem barulho, não é, pastor? Tem festa, não é? Tem gente cantando, tem gente fazendo exercício físico também, não é? Porque é um exercício o caminho. No caminho o cristão não pode estar cansado. Naquela época, irmãos, todas as pessoas que tinham uma necessidade física, elas eram marginalizadas. E sempre o pensamento da época era esse: essa pessoa está em pecado. Mas Jesus, ele veio exatamente para o pecador. Ele veio para tirar o pecado do mundo, mas para salvar o pecador. Glória a Deus. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, provavelmente, que estão à volta dele: que som é esse que eu estou ouvindo? E que som que ele estava ouvindo? Ele estava ouvindo um clamor. Não era um louvor, não era uma adoração. Era um clamor. E era um grito. Jesus,
filho de Davi, Aleluia. tem misericórdia de mim. E nós, às vezes, nós precisamos pedir a misericórdia de Deus. E às vezes nós nos esquecemos de quão grande é o Senhor. E ele gritava, não era pouquinho não: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Fala comigo aí: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele repetia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, Tem misericórdia de mim. e Jesus conseguiu ouvir-nos. Não foi pelo grito, não foi pelo momento de dor, não foi só pela insistência, mas a gente sabe que quando nós insistimos no pedido, a resposta ela vem, ainda que pra gente pareça que demora, mas ela vem e vem no tempo certo. E aí Jesus perguntando para os seus discípulos: que som é esse que eu estou ouvindo, que está acontecendo? Olha, tem alguém ali gritando. E Jesus parou. Jesus parou. E é muito clássico dizer que Jesus parou aqui hoje, né? Ô, Jesus. Jesus parou aqui hoje Bem-vindo, Jesus. para ouvir o que é que você tem para pedir. Mas ao mesmo tempo ele pergunta: o que você tem para oferecer? Quem é você, Coutinho, no meio da sociedade? E a sociedade falava assim: ô Bartimeu, para de gritar. A sociedade falava para ele: ó, para de gritar. A sociedade era uma sociedade que não motivava. Quem somos nós? Somos nós no meio do povo. Somos motivadores? Somos aqueles que incentivamos ou aqueles que desmotivamos? Quem tem sido eu, Coutinho? Essa foi a pergunta. Falei: meu Deus, isso aí é culto de doutrina também, pastor. Eita, Jesus, coisa linda. Pode pegar. Grande Deus. E aí, ele não se importou com o que falavam para ele. Ele só pegava aquelas palavras que eram para desmotivar, que era para quebrar os seus tijolinhos, que o muro estava caído mesmo. E aí as pessoas ainda pisavam nos tijolinhos, porque ele já estava marginalizado de tal forma que para ele não tinha mais o que perder, irmãos. Ele só conseguia gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus fala assim: traz ele aqui. Aleluia. Traz ele aqui. E aí alguém chega nele e fala assim: Grande Deus. levanta, se anima, pastor. Que o mestre, Eita, Jesus. Aleluia. o mestre está te chamando. Coisa linda. Aleluia. Levanta. Glória, aleluia. E aí Bartimeu tirou sua capa. Aquela capa que representa tudo que vários pregadores já falaram para vocês. E ele deixa a sua capa. E ele vai ao encontro do mestre. E aí o mestre pergunta: o que queres que te faça? Senhor, que eu veja. Abra os meus olhos para que eu veja. E aí o Senhor responde para ele assim. Jesus fala para ele assim: vá, a tua fé te salvou. É a fé que salva Deus maravilhoso. e que cura, né? Instantaneamente. A tua fé te salvou. Grande é o Senhor. E só precisou de pôr a fé em ação. Meu Deus.
ele acreditou que Jesus fosse ouvi-lo. Ele não deu ouvido à população. Ele não deu ouvido àquelas pessoas no meio ali da multidão que desencorajavam ele. Ele simplesmente começou a pedir mais alto, com mais intensidade, e alcançou a bênção que ele esperava. Jesus, ele foi movido de uma compaixão quando ouviu. E o que é compaixão? Compaixão é um sentimento piedoso pela tragédia do semelhante. É difícil para a gente falar sobre compaixão. Será que nós temos tido compaixão? Meu Deus. Será que eu tenho sido esta pessoa diferente no meio da multidão? Será que eu vejo alguém que precisa e eu tenho tido compaixão? É difícil o sentimento de compaixão, não é fácil. É um desejo, né? Seguido de é um altruísmo seguido assim de um desejo de minimizar a dor do outro. Pensa, eu vejo a Bia e aí eu tenho uma compaixão e quero minimizar o problema dela. É difícil isso, mas Jesus é essa pessoa. Glória a Deus! É a pessoa que tem essa condição, mas ele nos ensina com essas condições dele, porque nós temos que buscar isso, né? Glória a Deus! Aleluia! As pessoas que estavam ali próximas, né, naquele momento, elas começaram então a ficarem maravilhadas com a situação. As mesmas pessoas que desmotivam são as pessoas que quando vê que uma bênção foi alcançada, é aquelas pessoas que ao mesmo tempo ficam maravilhadas. E aquelas pessoas que estavam ali começaram a se maravilhar com aquela situação de cura instantânea, que foi um milagre. Glória a Deus. Eu fico imaginando os discípulos, né? Os discípulos que estavam caminhando com Jesus, que sabiam de tudo que Jesus era capaz de fazer, mas que também não foram os primeiros que foram lá pertinho do Bartimeu, não. Fala, ô Bartimeu, vamos ali que eu conheço Jesus. Eu consigo acesso para você fácil. Ó, pega na tua mão, que você não enxerga, mas você segura aqui no meu braço e eu te levo até o mestre. Porque o mestre me recebe. Eu tenho acesso. Meu Deus, olha aí. Eu tenho acesso à casa do Pai. Olha aí. Ensina do Senhor. Os discípulos não foram eles, não. Eles esperaram o mestre falar assim, ó, vai buscar. Vai lá, traz ele aqui. Irmãos, às vezes a gente não precisa esperar Jesus mandar, não. Às vezes a gente precisa tomar iniciativa. E Bartimeu, que não andava com Jesus, ele perguntou para as pessoas, o que está acontecendo? Provavelmente, assim como Bartimeu é o filho de Timeu, naquela época as pessoas eram nomeadas com algum fato histórico, da onde que é a Jéssica. Olha, é a Jéssica de tal lugar. Então, provavelmente alguém disse assim, ó, é Jesus. Só que quando a pessoa fala que é Jesus de Nazaré, quando fala que é o Nazareno, quando fala, quando dá um adjetivo, quando dá um complemento ao nome, é porque naquela época tinha outras pessoas com o nome de Jesus, né? Ali, senão não ia falar quem é Jesus. Ó, aquele dali é o Jesus que cura, que salva, que liberta, que cura, que batiza. Então, quando ele pergunta, alguém diz, olha, é Jesus. E aí ele reconhece, ó, ele que não andava junto, ele só de ouvir falar do nome de Jesus, provavelmente antes ele já ouviu dizer que esse Jesus curava, ele já reconheceu
que Jesus era o filho de Davi. Aquele Jesus é o filho de Davi. Aleluia! Porque aquele barulho ensurdecedor, aquela multidão que acompanhava, aquela anormalidade na região fez com que ele entendesse: não é qualquer Jesus que está passando aqui, não. Esse só pode ser esse filho de Davi. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Ele não fala só Jesus, repara, ele fala Jesus, filho de Davi. Ele especifica. Hoje nós sabemos que há muito povo chamado de cristão, mas o que nós não sabemos é qual é o Jesus, né, que está servindo, hein? Que Jesus, né, que é esse? A que Jesus nós estamos pedindo? Nós temos que saber qual é o Jesus. É esse aqui, filho de Davi, o Cristo. E quando Jesus fala para ele assim, ó, vá, quando Jesus fala, vá, Bartimeu não obedeceu não, pastor. Ó, vai, tua fé te salvou, tua fé te curou. Não, ele não foi não. Sabe o que ele fez? Ele seguiu Jesus. Ele não abandonou não. Aleluia! Eu falei assim, ó, vou coisa nenhuma. Vou aqui, Aleluia! e Jesus indo, irmãos, para a morte. E ele não abandonou. Ele foi persistente, falou: não. Recebi minha bênção, vou glorificar, mas eu vou seguir o Mestre. Eu vou seguir o Mestre. Irmãos, às vezes Deus dá um entendimento pra gente e a gente fica meio que relutando, né? De o que falar, como falar. Mas eu já estou encerrando. Eu quero agradecer, pastora, o convite. Quero agradecer a pastora, pastor Jotiel, né, que é o presidente do ministério. Agradecer vocês, pastora Zaniqueri. Agradecer o convite, porque às vezes eu não me sinto merecedor mesmo, de verdade. E já foi aqui falado, né, sobre esta transição, né, esse período de transição. Mas eu quero dizer para você aqui, ó, que eu não vou falar o nome. Tá vendo você aqui que está sentado aqui na segunda fila? O Espírito Santo, ele está falando para você assim, ó, que Meu Deus! Fala, Espírito Santo, revela. Meu amigo, Espírito. está falando para você que nenhum sacrifício é em vão. O Senhor conhece o teu coração. Vai construir uma muralha. Vai levantar os tijolos. O seu sacrifício aqui até hoje não foi em vão, pastor. Cada semente plantada, regada, vai florescer. O sacrifício da pastora Zaniqueri lá no Belém não foi em vão. Cada dia que você foi lá, cada dificuldade, cada oração do teu carro,